Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Mais uma vez aqui no programa Conectando. Como é bom saber que você está aí do outro lado. E eu quero contar com a sua participação. Sim, você pode participar. Como? Primeiro, se você gostar do assunto que foi tratado aqui, você compartilha esse vídeo e você vai estar nos ajudando, colaborando com o nosso programa. Se você quer algum assunto que ainda não foi tratado aqui, você pode dar sua sugestão de pauta. O nosso interesse é conectar com você que está aí do outro lado, porque você é a parte principal desse processo aqui, tenha certeza disso, tá? Nós estamos sempre recebendo pessoas aqui, eles são sim super importantes porque trazem esse conteúdo de qualidade. Quero agradecer aqui a Med Rádios que está conosco aqui no Conectando. Med Rádios agora está com urgência e emergência 24 horas para adulto no Hospital Med Rádios. Isso nos traz uma tranquilidade enorme de saber que a qualquer hora do dia ou da noite, se a gente precisar de urgência e emergência adulto, a Med Rádios está a postos. Med Rádios e você juntos pela vida. Agência Paradise, você está precisando de um site que é alguém que faça rápido, de forma responsável e caprichada, agenciaparadise.com.br. Estamos aqui no restaurante Petit Sucré, na antiga Avenida Amélia Rosa, esse ambiente super agradável, um cardápio, olha, delicioso, você precisa conhecer, se é que ainda não conhece, tá? Olha, hoje eu vou falar de algo, tem gente que diz assim, eu não sei fazer isso, eu não gosto. Eu estou falando de vendas, estou aqui super bem acompanhada. Adriano Nunes, olha, ele é especialista em vendas, ele é mentor de gestores, de líderes. Adriano, tudo bem? Tudo bom, Tiane? Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado pela presença, pelo convite. Estamos aqui para compartilhar um pouco desse tema que é muito importante, né? Importantíssimo, né? Na verdade, ele é um tema, é uma ação, vou dizer assim, que move o mundo desde que o mundo é mundo, para dizer a verdade, né? É verdade, é Tem verdade. gente que diz assim, eu não gosto de vender ou eu não sei vender. Mas é verdade, se eu estiver errada, me corrija, é que a gente está vendendo todo o tempo. Então, assim, ontem, antes de dormir, quando eu pensei com que roupa eu iria vir aqui para a gravação, o que eu iria falar, com quem eu iria falar, eu estava preparando a minha venda. Perfeito. É bem assim? Perfeito. Quando a gente fala de venda, né, a gente sempre vem em mente um processo de troca, né? Dinheiro por produto ou serviço. Mas venda vai muito mais além disso. A gente está sempre vendendo nossa imagem, né? A gente vende nosso conhecimento, a gente compartilha e ao mesmo tempo a gente vende. Um médico, um doutor vende também seu serviço. Então, em todo momento a gente está se vendendo. E você acabou de dizer isso, né? Ao vir para cá, você escolheu ali, né, um look e para se vender. E essa venda não entra necessariamente uma troca de produto ou serviço, mas são troca de informações, né, de compartilhamentos, e a venda está em todos os lugares. Gera ganhos. E gera ganhos também, né? Não é? Com certeza. E aí a gente está numa realidade hoje diferente do que a gente viveu há 2 anos. E aí quando eu falo há 2 anos, você que está em casa já sabe que eu estou falando do período de pandemia. Esse período de pandemia que fez com que tudo mudasse. E eu imagino que o ambiente da venda também mudou. Algumas pessoas tiveram que enveredar pelo mundo digital, né? Fizeram suas redes sociais, suas vitrines ou até mesmo suas próprias lojas e não Perfeito. só a vitrine, não é? Perfeito. Quando a pandemia começou a cessar, eu acreditei que a coisa ficou ainda mais difícil. Quem pensava que estava difícil porque teve que ir para o digital, alguns tiveram que voltar à realidade, tiveram que atuar em 2 frentes, né? Tiveram que estar no presencial e também no digital. Isso. E aí descobriram que a concorrência dobrou. Perfeito. É bem por aí? É bem por aí. Hoje a nossa maior, vou usar esse termo, né? A briga em si não é mais por conhecimento, né? Há 2 décadas atrás ou 3 décadas atrás, todo mundo ia em busca de conhecimento. Conhecimento era raro. Hoje em dia é atenção, porque o conhecimento é farto. O conhecimento virou commodity. Então todo mundo tem conhecimento à disposição. O cliente hoje ele é muito mais exigente. Ele chega na loja, ou então ele vai até o vendedor, ou o vendedor vai até ele já está pronto com muitas informações. Então hoje, o vendedor que ele precisa se atualizar no mundo moderno, no mundo pós-pandemia, é muito mais por ser um vendedor consultivo. Um vendedor que ele tem muito mais a capacidade de análise e não apenas um vendedor que faz uma venda transacional.
ele vai ter que ganhar não só o dinheiro, mas primeiro ele vai ter que ganhar a confiança, imagino que seja assim. Perfeito, perfeito. Quando eu falo que hoje a briga é muito mais pela atenção, e diga-se de passagem, o próprio pós-pandemia, ela deu essa mexida, né? As pessoas, ao mesmo tempo que estão no presencial, mas há uma necessidade também de estar no digital, porque na época da internet de escada, a gente entrava, né, na internet. Hoje a gente é meio que uma simbiose, a gente está na internet. Então, antigamente entrava, hoje a gente está. Tudo que a gente faz acaba postando. Então, ao mesmo tempo, o próprio cliente ele vê o vendedor como alguém que possa ajudá-lo definitivamente a tomar uma decisão. Porque pela quantidade que se tem também de e-commerce, a quantidade que se tem à disposição do próprio cliente no mundo digital, que isso não vai parar, isso vai continuar cada vez mais, o vendedor presencial, ele tem um desafio, né? O desafio de ser cada vez mais presencial. Olha, escuta só algo interessante. Quando você, como cliente, vai em busca de um atendimento, a última coisa que você quer é um totem ou um robô. Concorda? Verdade. Você quer uma pessoa. Isso. E muitas das vezes, alguns vendedores não entendem isso e acabam apenas, entre aspas, sendo esse cara apenas transacional, porque aí eu divido a venda em três partes, né? A venda transacional, a venda consultiva e a venda empreendedora. Então, já falando disso aqui, a venda transacional... É isso que eu ia dizer, eu quero saber tudo isso aí. Eu sei que a venda ela é emocional também. Isso. Ela tem um caráter emocional. Tem, perfeito. Quando você disse assim, você não vai em busca de um totem, então aí nesse momento você está alimentando a sua emoção. Perfeito, né? Perfeito. Porque quando você vai em busca de uma pessoa, necessariamente, quando eu falo pessoa, você vai em busca de resolver um problema. Coisa que você precisa ouvir de uma pessoa, né? Sugestões, né? Dicas e principalmente algo fundamental. Olha que dado interessante. 15%, apenas 15% das vendas, das compras que o cliente vai em busca são compras planejadas. 85% são emocionais. 85% são algo que ele comprou e não estava no radar. Ele não se planejou. Veja que dado interessante. Interessante quanto oportunidade. Eu vejo isso como uma oportunidade pura, né? Perfeito. Você entra no supermercado, aí você passeia pelas gôndolas, de repente você está programado para comprar ali um cafezinho. E aí você sai com muito mais diante de tanta oferta. E uma coisa que mudou, não só antes da pandemia, né, mas a pandemia ela fomentou muito mais, é a questão do autosserviço. Né? Então, se o cliente vai até um lugar que ele tem um autosserviço, ele tem uma grande parte de exposição do que ele pode lembrar. Então, a presença do vendedor, ou seja, o presencial do vendedor, ele cabe a uma importância de ajudá-lo a fazer uma compra muito mais assertiva, entende? Muito mais assertiva. E para isso, ele precisa o quê? Fazer perguntas, né? Entender o que é que o cliente realmente veio buscar e solucionar esse problema. E aí, sabe aquela sensação que você tem quando você sai do ambiente de compra? Você chega em casa, enfim, que você começa a pensar, poxa, que bacana, né? Eu não estava nem pensando em comprar isso, mas esse vendedor me lembrou. Comprei bem, né? E o outro lado também é verdadeiro. Quando o vendedor não está tão preparado nesse mundo tão analítico, né? O cara chega em casa, o cliente chega em casa e vai dizer assim, poxa, eu comprei isso aqui, mas não foi exatamente isso. O vendedor ali se perdeu. E já aconteceu comigo, com você, muitas das vezes você chegar no querer comprar algo, mas ficar com muitas dúvidas sobre qual determinado tipo de produto ou serviço você vai utilizar. Porque uma coisa fundamental também, Adriane, é que no mundo pós-pandemia, a maior moeda que se tem hoje é o tempo. O tempo ele virou uma moeda fundamental, a mais valiosa que tem. Se já era, muito mais. Não é porque a gente está acelerando tanto os vídeos e as vozes. É verdade. O cliente ele não quer perder tempo. Ele chega numa farmácia, chega no supermercado, ele chega numa loja, ele está sempre apressado. Mas não é porque ele sempre tem muita coisa para fazer, mas é porque o tempo virou uma moeda muito mais escassa. A gente começou a valorizar, né, cada ponto. Foi a percepção do tempo que fez a gente ficar assim, né? A percepção desse tempo, né? E o cliente também, com muita informação, ele já chega muito preparado. Então imagine, um mundo pós-pandemia, um mundo muito mais digital, um mundo com muita oferta de e-commerce, o vendedor presencial ele tem que estar acima disso como alguém muito mais analítico. E aí esses 3 tipos de venda, eles fazem a diferença de que maneira? Perfeito. A venda transacional, esse vendedor que faz essa venda, que é uma venda de troca, ela apenas troca o produto com o serviço. Toma lá da cá. Toma lá da cá. Existe uma correlação e muitas vezes o vendedor confunde uma coisa. Saber tratar bem e saber vender bem. A venda transacional, o vendedor até pode lhe tratar bem.
Ele pode ser alguém simpático, ele pode ser alguém que lhe recebe bem. Faz parte da composição da experiência da venda. É lhe tratar. Só que ele só despachou, ele sofreu uma compra. Praticamente você trocou um produto por um serviço, toma lá e dá cá. E como é que o cliente lhe enxerga dessa forma? Alguém que não agregou muito valor, entende? Alguém que, se de repente você, ele chegar lá para o gerente desse vendedor e dizer assim, rapaz, me dê mais desconto, tire até a comissão desse vendedor, porque ele não enxergou muita... Você não teve uma atuação valiosa ali naquele Perfeito. processo. Não teve uma atualização... Importante, no caso. Isso, não teve uma atualização valiosa e o cliente ele apenas te enxergou como alguém que trocou um serviço por um produto. E aí, essa é a venda transacional. Essa venda está muito mais propícia a ser substituída por um totem, por um robô, pelo próprio e-commerce que cada vez mais está substituindo. E aí vamos para outra que é a venda consultiva, né? Então essa realmente é o primeiro passo da venda. Não é quando o vendedor ele sofre a compra, mas é quando o vendedor ele faz a venda. O que significa? Eu costumo dizer que venda é o processo de ajudar as pessoas a tomarem decisões que serão boas para elas mesmas. Não é para o vendedor, não é para a importância ali da loja, mas é para o próprio cliente. No entanto, muitas vezes o cliente também ele tem dúvidas. Então o vendedor que vai ter essa dúvida. Então esse vendedor ele vai fazer análise, vai realmente fazer perguntas inteligentes, escutar mais do que falar. Então ele vai mapear o cliente e ele entender aonde que está aqui o caminho realmente para resolver o problema do cliente. Essa venda tanto pode ser B2C como B2B, ou seja, uma venda direta para o cliente final ou uma venda para a empresa. No entanto, ele é um vendedor mais analítico. Ele é um vendedor que ele percebe mais ali detalhes. E ele é um vendedor onde o próprio cliente enxerga nele valor. E sabe aquela coisa... Ele parece um especialista daquele produto. Isso, ele é um especialista daquele produto. Seja lá o que se venda, né? O cliente ele vai enxergar, poxa, eu preciso conversar com aquele vendedor daquela loja porque ele me ajuda. Por mais que o cliente já saiba o que comprar, mas é importante para o cliente falar presencial com ele. Então esse é o vendedor consultor. Esse é o vendedor que as empresas estão trabalhando mais para sair um pouco do commodity, sair um pouco da rasgação de preço. Ele é aquele que muitas vezes ele vai fazer com que você nem compre aquilo que você foi disposto a comprar, porque aquilo não vai te ajudar. Perfeito. E sabe qual é a chave de ser um vendedor consultor? É um vendedor de processo. Porque assim, nem todas as empresas entenderam isso. Sabe o que é interessante? 16% das empresas não tem um playbook de vendas. Não tem um passo a passo de vendas. Então assim, apenas 16% das empresas têm. Ou seja, é uma grande probabilidade, uma grande proporção das empresas que não trabalham... Que é um processo bem definido. Que é um processo bem definido. Porque nem sempre é a questão do cara, que é um cara desenrolado, que é um cara bom, que é um cara... esse cara daqui nasceu para venda. Não, esse termo, eu não acredito nesse termo. Esse cara, ele pode até ter um perfil, né, mais conversador, que isso possa até ajudar, mas nem sempre... É sinônimo de que ele vai ser um bom vendedor. Não é mesmo, porque o perfil mais comunicador, mais falante, né? Eu sou falante, sou comunicadora e eu não me vejo como uma boa vendedora em determinados assuntos. Porque vender o cliente eu vendo muito bem, né? Isso. Mas vender para o cliente... Tá entendendo a diferença? Isso, entendi. Não é tanto, né? Mas esse consultor, ele faz muita diferença na vida das pessoas. Ele faz a diferença. Eu costumo dizer que a venda ela não acaba quando o cliente sai da loja ou quando o cliente termina a venda. A venda acaba quando o cliente volta, né? E se você vende algum produto ou serviço que, né, não há necessariamente o retorno mensal, né, que haja essa rotatividade do cliente vir, mas essa venda, ela por si só, o ápice da venda, ela vai até quando o cliente começa a oferecer seu produto ou seu serviço. Então, esse é o maior ápice da venda. É o cara totalmente satisfeito e ele começa a oferecer. E o vendedor consultor, ele faz a diferença na cabeça do cliente. Você sabe aquele lugar que o cara pensa assim, poxa, existem vários lugares onde eu compro aquele meu bolinho, aquela torta, né? Várias doceterias. Mas aquela eu posso andar a cidade todinha, mas eu vou até aquela, porque tem um cara bom, tem um cara que me recebe, tem um cara que me ajuda. Você sabe que nós passamos, eu e meu filho passamos uma experiência parecida com isso, vendas, né? A gente compra todo tempo e nós precisamos ir ao médico, saímos de lá com uma receita e estávamos no shopping, ali, Maceió Shopping, e várias farmácias, né? Você sai do médico, você já vai direto para a farmácia com a sua receita e fomos em várias. Eu disse, Dudu, vamos aproveitar aqui que tem várias farmácias e vamos pesquisar preço. Só que você acredita que eu não comprei na farmácia que era mais barata? Acredito. Não comprei na farmácia que era mais barata. Acredito. Primeiro,
Nós estamos vivendo uma realidade meio difícil. Chegamos nas farmácias e a maioria delas com pouquíssimos atendentes. Pouquíssimos atendentes, você já enfrenta uma fila, aí ele tem que atender rápido, ele não vai ser um consultor de jeito nenhum, porque ele não está nem com tempo para isso, né? E chegamos em uma outra farmácia que tínhamos muitos atendentes, muitos vendedores consultores. Que Bacana. Foi fantástico. Então, assim, a moça nos explicou como o remédio era utilizado. Ela entendia do que ela estava falando. Perfeito. E aí, ela começou a conversar com a gente, ela passou a entender da gente também. Perfeito, perfeito. E explicar para o meu filho como que ele iria fazer aquela utilização, como que... A gente olhou um para o outro e disse... Pode colocar o remédio que a gente vai levar. E não era mais barato. Isso agrega valor, né? Então, hoje o vendedor precisa saber do que vende, para quem vende, como vender e o que vender. Então, veja, não é mais só, eu conheço do produto. Não. Paguei mais caro, mas eu saí tão satisfeita que eu paguei com vontade. Você pode ter certeza que da próxima vez eu nem vou fazer mais a pesquisa. E aí vai ficar no seu radar, ou seja, vai ficar na sua mente exatamente esse serviço, essa farmácia, esse lugar que ele atendeu bem. E veja como isso é valioso. Porque assim, Diane, uma coisa fundamental é o caminho, a ponte entre a execução, né, entre a estratégia e a execução, é o processo. Não tem como. Então, assim, o processo é que vai ser essa ponte. As empresas, né, que entendem esse tipo de caminho, elas vão trabalhar o processo. Porque esse vendedor que lhe atendeu, ele entendeu do passo a passo. Ele entendeu como lhe receber bem, que isso é o atendimento, faz parte do atendimento, que é o tratamento. Ele entendeu para resolver seu problema. Ele lhe direcionou com relação também a como tomar, né? Ele te ajudou talvez com alguns outros produtos que pudessem agregar para facilitar a sua vida. Porque uma coisa fundamental é quando o vendedor ele consegue entender do que vende para quem vende e consegue agregar de forma que ajuda o próprio cliente. Né? E quando eu falo agregar, é agregar mesmo, né? Não estou falando de empurrar, mas estou falando de agregar. É quando o cliente percebe esse valor, como você acabou de dizer. Percebi esse valor. Isso fica registrado. Então, esse é o vendedor consultor. Vou dizer uma coisa para você, viu? Já está na hora do nosso intervalo comercial, você acredita? Foi muito rápido, Foi né? muito rápido. Mas você segura aí que eu vou pedir dicas para o Adriano no próximo bloco. Dicas, como que você pode alavancar suas vendas, como que você pode tratar com a sua equipe, ou se você é um vendedor, não tem uma equipe, mas é parte dela, né? Como que você deve se comportar? Segura aí, eu volto já. Estamos aqui na sala de radioterapia para mostrar a vocês o nosso acelerador linear. Essa é a máquina que utilizamos para fazer nossos tratamentos. É ela que permite que façamos as técnicas mais avançadas de radioterapia, como radiocirurgia, IMRT, SBRT. Uma coisa importante que eu quero mostrar a vocês é que essa máquina tem essas duas partes que são o cone BIM CT. Esse cone BIM CT nos permite fazer uma pequena tomografia no momento imediatamente antes da aplicação, para verificarmos aonde está o nosso alvo, aonde está o tumor que nós queremos tratar. Dessa forma, conseguimos realizar um tratamento altamente preciso, com menos toxicidade para o paciente e, consequentemente, conseguimos o melhor resultado possível. Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. De volta aqui no programa Conectando. Que conversa boa, hein? Você achava que não precisava vender e agora você tem certeza que vende a todo momento. E aí? Tem certeza que hoje, quando você for dormir, você já vai ficar pensando na sua venda de amanhã, na venda, no seu visual, no seu... até no seu movimentar você está vendendo. Você está se vendendo. Você está dizendo que eu estou me vendendo, eu estou me negociando. A gente se vende a todo tempo, gente. Em todos os momentos tem essa troca. Todo momento tem essa troca, você está trocando com outra pessoa, você está doando, você está recebendo, você está evoluindo, regredindo, nem sempre. Mas você precisa ter cuidado com o que você está comprando. O que você está comprando? Não aceite qualquer coisa,
né? Fique atento, saia satisfeito dessa venda, dessa troca, dessa negociação. Eu estou aqui super bem acompanhada com Adriano Nunes. Vender é com ele mesmo, ele entende disso, mas ele não quer vender para você não, ele quer treinar a sua equipe para que a sua equipe possa vender mais, ele quer te treinar para que você possa evoluir. E a gente sabe que desde que o mundo é mundo, né, Adriano? Quem lida Perfeito. com venda é quem ganha mais, hein? Com certeza. Ganha mais em todos os aspectos, ganha mais dinheiro, ganha mais flexibilidade, ganha mais liberdade, né? Exatamente. Eu costumo dizer que grandes conquistas, né, na minha vida eu fiz através das vendas. E coisas que talvez eu nem imaginasse que pudesse chegar e conquistar, né, foram através das vendas. E assim, esse mundo ele é fantástico, né? A minha primeira experiência de vendas real foi quando eu trabalhava quando eu era estudante e queria lá fazer meu lanche, né, um dinheiro extra ali do lanche. E eu fiz um acordo ali com meu irmão para ele fazer uns desenhos, né? Ele desenhava bem e eu colava com papel contato e vendia ali na escola. Então, nessa época, a quantidade de recursos era muito pouca, né? Era pouquíssimas. Mas a gente fez com o que a gente tinha. Então, eu comecei a degustar esse mundo. E confesso que eu entrei talvez assim, porque eu precisava, né? O famoso vendedor já que não tem outra coisa, vamos trabalhar com isso. Mas depois você vai sentindo um gosto e vai vendo que isso é muito fantástico, porque como eu acabei de falar, né? Você realiza sonhos. Eu acabei de ir para os Estados Unidos, de uma vinda recente para os Estados Unidos e tive a experiência de conhecer o Canadá, os Estados Unidos, já pela minha segunda vez. E aí eu visitei a loja da Amazon Go. Eu tive uma experiência na Amazon Go e fantástico, assim. Você chega na loja e praticamente quase que não tem atendente, apenas poucas pessoas só para te receber. E tudo ali é de forma digital e usam a inteligência artificial. E é interessante que você coloca lá seu cartão ou então abre seu aplicativo da Amazon e aí quando você entra e tira um produto, no mesmo tempo ele é debitado do seu cartão. E aí você coloca o produto e aí a conta volta, né? Então, eu filmei, né, as câmeras, né, observando todo o teu movimento e eu parei assim por um momento e comecei a refletir, Adriano, o que é que tem a ver isso? Tem a ver tudo, porque a gente está nesse mundo digital. E falando de realização de sonhos, falando dessa viagem, eu pude perceber, poxa, quantos vendedores, né, não percebem que eles precisam se reinventar. Isso inclui também, muitas vezes, você matar o seu vendedor antigo e ir em busca do novo, porque tudo está mudando. Você quer uma coisa, um dado interessante? Em 2006 não existia iPhone, não existia iPad, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Spotify. Veja quanta coisa não existia. E a gente diz assim, poxa, tudo isso aí, como é que eu me virava? Menos de 10 anos, viu, gente? E a gente se virava, né? O famoso porta a porta, né, da venda, hoje é o WhatsApp. Então, se o vendedor não se adapta nesse novo mundo, né, vai em busca desse novo mundo, ele vai ficar para trás. Não que ele vai ser substituído, jamais digo isso, ele nunca vai ser substituído pela tecnologia. Pelo contrário, ele tem que ser alguém que possa usar a tecnologia a seu favor. Mas para isso ele precisa se reinventar, né? E assim, essa viagem que eu fiz, ela reinventa, né? Ou um livro que você lê, ou um curso que você faz, tudo que você tem um movimento para matar um pouco do que você é o vendedor velho e entrar no novo vendedor cada vez mais no século XXI é importante, porque o próprio cliente já está. Fazer uma viagem dessa é muito bom porque você foi lá em busca do futuro, vamos dizer assim, né? A gente falou em off esse negócio de futuro, e aí você foi em busca do futuro. Quando você vai mentorar um gestor, um líder ou uma equipe de vendas, que eu imagino que o seu trabalho seja também assim abrangente, né? Depende do que a empresa quiser, né, Adriano? Exatamente. Quer treinar todo mundo, quer treinar só um para multiplicar, como é que vai ser, né? Você já vai trazer essa visão de futuro. Perfeito. Você já vai fazer com que as pessoas estejam... Antecipação é o nome, né? Perfeito. Antecipação, ganho de tempo. Perfeito. Isso é fundamental porque a equipe também te enxerga de alguém que queira buscar, alguém que queira evoluir. E a palavra certa é evolução. Né? Quanto mais a gente pode evoluir nesse processo de vendas, né? Isso em qualquer profissão, mas quando eu falo de vendas, eu estou me referindo a quase que todas as profissões que envolvem, né? Porque, como eu falei no começo, quase todo mundo está sempre vendendo. Então, quando você evolui, você mostra nessa antecipação, você está sempre à frente do teu concorrente, à frente dos negócios, a sua mente ela abre de uma forma que não tem mais como você voltar atrás, e isso é expansão, né? O próprio cliente te enxerga diferente. O cliente olha assim, isso eu já escutei muito, assim, cara, aquele vendedor ele é muito especialista. Então o próprio cliente te espera ansiosamente. Veja que coisa interessante, ele agrega valor, né? E o principal ponto aí é você vendedor. Você vendedor é o principal
na lança, na ponta da lança, é essa principal pessoa que vai fazer essa diferença. Você falou algo interessante antes, fora do ar, né, aqui em off, que você disse assim, olha, a pessoa quer comprar, mas não quer que ninguém venda para ela. É verdade. Como é que vai fechar essa conta? Como que essa coisa acontece? Veja que coisa interessante. As pessoas não gostam de que ninguém venda nada para ela, né? Eu costumo escutar isso, é o comportamento do consumidor. No entanto, elas gostam de comprar, né? E aí, como é que fecha essa equação? Simples. É ser cada vez mais esse vendedor consultor. Quando você entra numa loja que tem autoatendimento, que tem uma boa parte lá, e aí você vai ver prateleiras, gôndolas, aí o vendedor, normalmente o comportamento do cliente, ele não gosta de ficar sendo filmado em alguém na cola, ele não gosta. No entanto, ele também não gosta de abandono. De repente ele vai perguntar uma coisa, ele olha para um lado, cadê que não tem ninguém para me atender? Então, ao mesmo tempo, o cliente não gosta de ninguém na cola, mas ele quer saber alguma coisa. E eu vou repetir a frase que eu disse aqui. Quando há necessidade da venda presencial, ou seja, quando vai ser o momento certo para o cliente olhar e dizer assim, eu preciso de ajuda, ele quer tudo menos um totem, menos um robô. Ele quer exatamente esse vendedor que eu falei, que é o vendedor consultor. E o vendedor empreendedor, né, que eu comecei a falar, e aí vou finalizar com esses três aqui, que é a terceira. E esse vendedor empreendedor é aquele cara que agrega lucro, né, agrega ganho. Normalmente essa venda, né, essa venda empreendedora, ela na grande maioria, ela é sempre para B2B, ou seja, quando o vendedor ele atende outra empresa, mas não necessariamente só B2B. O que é que eu quero dizer com isso? É quando o cliente olha para o vendedor como um parceiro. A palavra-chave é essa. É como um parceiro. É como se o vendedor fizesse parte do negócio do cliente. Então, vou citar um exemplo. O cara vai comprar uma geladeira grande para colocar, porque ele tem um mini negócio em casa, e aí de repente esse mini negócio ele está lá e precisa de uma geladeira maior, e de repente o vendedor olha para ele e começa a traduzir isso como uma parceria, diz assim, talvez não seja uma geladeira, mas um freezer, e aí começa a dar uma opção melhor, pode ser um pouco mais cara, mas vai resolver o teu problema. Então veja coisa interessante, é o cara empreender junto com o cliente e ao mesmo tempo resolver o problema. E meu sócio está se comportando como meu sócio, está entendendo do meu negócio. E termina sendo um grande parceiro, né? Grande parceiro, você se conecta. Abordar o cliente em loja, falando mais especificamente de loja. Certo. É correto perguntar o que ele procura, perguntar o que... Sim, claro. Agora, como eu falei, de forma que você vai agregar. Quando você aborda o cliente, na verdade, no início ele não quer ser muito abordado ou ser lá observado, mas ele está ciente de que alguém chegou, o recebeu. É como uma casa, você recebe bem a pessoa, certo? Mas nada de ficar olhando o cliente, isso é muito importante, gente, nada de ficar olhando o cliente como se ele não fosse comprar ou como se ele estivesse ali e ele tivesse, poxa, esse cara daí talvez não compre, porque muitas das vezes a forma que você observa, você já está falando, concorda? Oferecendo tudo, né? Às vezes começa a oferecer algo que não tem nada a ver com a gente. Perfeito. Enquanto que o cliente quer sim que ofereça, mas algo que tem a ver. E como é que você fecha essa equação, mais uma vez falando de equação? Conversando com a pessoa, se conectando. Outro dia eu entrei numa loja, eu não queria muito ser atendido, eu queria só olhar um sapato rapidamente e tal, e a vendedora, ela começou a fazer perguntas de forma que me trouxe para que eu ficasse conectado com ela, ao ponto dela dizer assim, não se preocupe, eu vou só trazer para você provar que tem um que tem a sua cara. Olha que coisa interessante. Né? E aí, a partir daí, o final foi sair de lá com a sacolinha. Eu tenho a minha cara, então eu estou no lugar certo. Pois é, então ela surtiu, ela levantou o meu desejo, ela aguçou o meu desejo. Então, quando você aguça o desejo, mais uma vez voltando que vem da emoção, então você cria a curiosidade. E quando chegar algo que resolve o teu problema, não adianta só aguçar o desejo e chegar algo que não resolve o teu problema. E conectou com você, né? Ela te deu valor. Perfeito. E o ser humano, ele quer encontrar com alguém que o valorize, né? Perfeito. Que algo inerente do ser humano é perceber quando você está no jogo, quando você não está no jogo. Quando eu olho para você como vendedor, você como vendedor e eu como cliente, e eu percebo que você não quer estar no jogo, você simplesmente está me recebendo. Só quer vender. Ou então por você receber só quer porque vender. você quer. Isso, eu percebo. Isso é inerente ao ser humano. Mas quando eu olho para você e você diz assim, eu estou no jogo, eu quero lhe ajudar. O que é que você precisa? E aí você percebe, porque como eu acabei de dizer, venda é emoção. Mas é emoção com alguém que quer estar no jogo. Vendeu antes de apresentar o produto. Vender, porque o primeiro produto acaba sendo você, o próprio vendedor. Isso. E aí quando o cliente compra, olha que coisa interessante. A primeira lição de vendas, eu geralmente falo isso sempre nos meus treinamentos. A primeira lição de vendas não é conhecer o produto, não é conhecer a loja, tudo isso é importante demais, mas a primeira lição de vendas, em primeira mão falar aqui, é confiança. Né? Confiança é essa ponte. O cliente precisa sentir confiança em você.
Você precisa passar confiança. Não se passa confiança sendo apenas artificial. Quantas vezes você vai comprar um carro que nem é daquela marca onde você tá ligando pro vendedor, não é nem naquela loja, mas você confia no cara. Perfeito. Aí você liga e fala pra ele que você tá comprando um carro, o que ele acha? O que você... E sabe o que é uma coisa interessante? Tem algumas ferramentas que são totalmente gratuitas, expansivas e conecta pessoas. Uma delas é sorrir. Então, quando você sorri... Pega a dica aí, pega a dica. Começando a primeira dica, né? Sorrir, se conecta com a pessoa antes do produto, né? Se conecta com as pessoas. As pessoas estão cansadas, estão tão longe, né, uma das outras durante a pandemia. Então, essa conexão ela é importante. Sem falar que todo mundo quer ser feliz, né? Perfeito. Quando você dá um sorriso, você remete a esse ambiente de felicidade. Perfeito. E perfeito. aí já é mais um ponto de conexão. Você já vai criando um rapport ali com a pessoa. Já criando um rapport, né? Um ponto de conexão fortíssima. E você está mostrando que você é tão humano quanto a outra pessoa. E aí volto mais uma vez na relação humanidade, né? Que quando o cliente procura uma pessoa, ele quer tudo menos um robô. Então veja que coisa interessante. Porque quando eu digo assim, cara, esse carro realmente vai resolver teu problema, esse produto, esse medicamento, então eu estou passando confiança, seja por algo que eu provei, seja por um testemunho de uma outra pessoa, mas eu estou passando uma confiança. E aí essa pessoa recebe essa confiança, ao passo que ela vai realmente comprovar, porque o próprio cliente, como falei, ele está bem abastecido de muita informação. O que ele quer é uma pessoa que coloque ali a cereja do bolo e o conduza. É real que você só consegue vender aquilo que você compraria? Sim. Entretanto, não necessariamente você tem aquele produto, você compraria, né? Porque existem produtos Prime, existem produtos talvez commodities. E de repente... Não é que você poderia comprar, ou que você pode comprar. Isso. Mas que você compraria. É o que você compraria, exatamente. Não é o que você pode comprar, mas o que você compraria. Entretanto, como eu falei, existe sim o perfil do cliente. Muitas vezes você está trabalhando com o perfil do cliente, que esse cliente ele não quer o Prime, ele quer o mais simples. E é o perfil do cliente, né? Nada contra o Prime ou o Simples, mas é aquele cara que realmente... E você não entendeu isso como vendedor, entende? E aí você precisa se conectar, mas você precisa passar essa confiança. E outra, ser muito sincero com o cliente e dizer, ó, você está realmente comprando esse, mas esse tem uma qualidade um pouco inferior, porém vai resolver o problema que esse é o problema que você quer. Mas eu preciso informar. Uma outra dica importante, se a gente falando de dica aqui, uma outra dica importante é o vendedor não ter vergonha de oferecer. Quando eu falo oferecer, dentro do perfil do cliente, eu preciso oferecer opções. O cliente vai decidir, sim, mas lembra da vendedora que disse assim, eu tenho um que é a sua cara. Ela ofereceu, ela poderia ficar com vergonha de oferecer. Talvez a cara dela não fosse a minha, entende? Sim. Mas ela foi lá e trouxe. Só que, olha que coisa interessante, a forma que ela falou, ela não foi inconveniente, ela foi agradável. Ela foi alguém que quis entrar no jogo comigo. Eu preciso resolver. Você quer comprar um sapato e ao mesmo tempo eu tenho um que é a sua cara. Até porque a ousadia ela faz parte do perfil do vendedor, né? Perfeito, perfeito. Você não pode. Você tem que ali todo dia colocar pelo menos um pouco de verniz ali na cara para quem tem um pouco de vergonha. Mas é uma forma engraçada que eu falo para quem entender que a gente não pode ter vergonha. Olha, eu já saí de atendimentos, né, que eu cheguei em casa e disse assim, cara, eu esqueci desse item a mais e o vendedor esqueceu de oferecer, porque aí você está com a cabeça ou outra em outro lugar. Então, o processo da venda, ela tem que ser completa, ela tem que ser extremamente profissional. Ainda que o cliente diga assim, não quero, você vai respeitar, lógico, mas dentro da forma que você vai passar, é a diferença. Finalzinho, já, tenho certeza que você já comprou um monte aí, né? Você comprou, tenho certeza. Aí, o que eu não posso esquecer de oferecer aí para os nossos telespectadores agora, desse conteúdo fantástico que você tem? Beleza. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o vendedor precisa oferecer. Segundo, o vendedor precisa se reinventar. Acabei de falar isso. Ele não pode deixar de estar se reinventando e estar buscando isso. Aliás, isso foi uma palavra muito utilizada também na pandemia, mas a gente não pode deixar. E outra, se você não tem frio na barriga, se você está na tua conveniência, você precisa acordar, porque a venda ela é sempre com emoção. E aliás, o bom vendedor ele não chega na meta, ele supera a meta, porque isso faz parte isso é um conjunto da parte dele. E dizer assim, eu vou em busca, isso é um desafio. E pessoas que gostam de desafios, gostam de vender e vender bem, com qualidade, para o cliente certo, o produto ou o serviço certo. Quem quer vender mais, quem quer aprender a forma certa de vender, como é que faz, aonde que te encontra? Vai lá no meu Insta, Adriano Nunes, vendas, e aí você me encontra, eu estou sempre colocando dicas de vendas, e se você também quiser saber alguma informação a mais sobre tua empresa, sobre teu negócio, sobre como vender mais e melhorar a tua equipe, e aí deixo esse registro,
precisamos treinar e treinar bem nossos funcionários. Tem uma frase que diz o seguinte, treinar bem os colaboradores. Tem uma frase que diz o seguinte, se você tem medo de treinar bem sua equipe, com medo de perder, pior ainda é ficar com esse colaborador e não treinar. Aí você vai perder muito mais. É verdade, hein? Muito obrigada aqui, Adriano. Suas dicas fantásticas. Eu que agradeço. Eu aprendi muito, viu? Foi? Que bom, que bom. Maravilha. Foi uma boa conversa e obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Fantástico. Você gostou? Eu gostei muito. Aprendeu? Quer aprender mais? Vai lá no Instagram dele. Ligadão. Até amanhã. Beijo grande. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.